Bom dia, meus amigos. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Hoje, hoje, dia 28 de outubro de 2021, quarta-feira, quinta-feira, na verdade. Nessa quinta-feira, dia 28 de outubro, nós celebramos o dia de São Judas Tadeu. Dia de São Judas Tadeu. Então, um dos discípulos, de Jesus, que foi morto a pauladas, a marretadas, né? Foi um mártir, né? Na verdade, tem muito a nos ensinar, grande pregador e evangelizador da palavra. Então, meus irmãos, hoje o evangelho do dia está no livro de São Lucas, capítulo 6, do 12 ao 19. Vamos à leitura. Naqueles dias, aconteceu que Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Quando amanheceu, chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles e deu-lhes o nome de apóstolos: Simão, a quem chamou também de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, filhos de Bartolomeu, Felipe, filho de Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que se tornou traidor. Jesus desceu com os discípulos e parou numa planície. Havia aí numerosos discípulos e grande multidão de gente, e toda a Judéia e Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia, tinham ido para escutar Jesus e serem curados de suas doenças. Os que eram atormentados por espíritos impuros também ficavam curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque dele saía uma força que curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, veja que palavra incrível que Jesus nos ensina aqui. Veja o ensinamento que Jesus nos dá hoje. Jesus é Deus, o Filho do Altíssimo, aquele que veio da eternidade, veio de Deus no meio de nós. O próprio Deus se fez carne. E veja que ensinamento, que exemplo ele nos deixa aqui, nesta leitura desta passagem bíblica. Jesus subiu na montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus. Meus irmãos, se o próprio Jesus, o próprio Deus em pessoa, subiu a montanha para rezar e passou a noite inteira em oração a Deus, quanto mais nós, meus irmãos, não devemos tirar um tempo para orar, um momento para rezar, para estar em oração, para entrar em oração, em comunhão com Deus. Meus irmãos, se Ele aqui, Jesus, o próprio Deus, nos deu esse exemplo, é porque, meus irmãos, nós necessitamos da oração. A oração é o caminho que a gente tem que tomar para tentar entrar no reino de Deus. Meus irmãos, a oração é alimento, é o alimento da nossa alma, é uma das formas mais fortes
que temos para lutar contra as ciladas do inimigo, contra as armadilhas do inimigo, meu irmão. Não existe outra maneira de você batalhar, lutar contra as armadilhas que o inimigo tem para tentar nos derrubar, para tentar nos destruir. Meus irmãos, Deus, o próprio Jesus, se colocou em oração. Meus irmãos, isso nos dá um ensinamento. Será que ele precisava de oração? Ele precisava rezar, orar? Será que ele precisava? Ele, como Deus, precisava rezar para ele mesmo? Meus irmãos, ele não fez isso porque precisava. Ele não precisava. A hora que ele quisesse falar com Deus, com ele mesmo, é difícil explicar. É um mistério. O mistério de Deus. Não é possível uma explicação, irmão, porque nossa mente humana não é capaz de explicar os mistérios de Deus. Nossa mente humana não tem essa capacidade, mas quando Deus quer revelar para nós, quando Deus nos quer revelar os mistérios dele, ele revela, meu irmão. Mas até a gente chegar a este nível de intimidade com Deus, meu irmão, precisa muita oração. Muita oração. Meu irmão, olha que exemplo. E ele escolheu entre os discípulos, tantos discípulos que ele tinha, 12, aqueles 12 conhecidos por nós aqui, que nós conhecemos que ele escolheu, e cita aqui os nomes de cada um: Pedro, João, Judas, aquele Judas que traiu ele. Sim, ele escolheu esses 12 para ser apóstolos, não somente discípulos. Ele deu um cargo maior. Ele fez um chamado maior, deu uma missão a mais para esses 12. Se tornaram apóstolos, mensageiros, aqueles que iriam continuar o trabalho de Jesus aqui. Porque Jesus deu, em outra passagem diz que Jesus deu o poder de curar os doentes, de expulsar demônios. Sim, os elegeu como apóstolos para o contínuo da palavra, para continuar a pregação do Evangelho, para continuar o trabalho de Deus aqui neste mundo, meus irmãos. E olha o que diz aqui mais à frente, que pessoas e numerosa multidão chegava de todos os vilarejos, de todos os povoados, para escutar a Jesus, para escutar e ser curada por Jesus. Demônios saíam de pessoas, espíritos impuros saíam das pessoas, pessoas eram curadas, eram purificadas, pessoas eram curadas. Por quê, meus irmãos? Nós temos que aprender uma coisa, meu irmão. Muitas das vezes nós entramos em momento de oração, entramos em intimidade com Deus para pedir uma graça, para pedir um emprego, para pedir a solução de um problema. A gente sempre entra em oração, na maioria das vezes, para pedir uma graça, para que Deus realize um milagre em nossas vidas, para que Deus cure uma doença, para que Deus nos dê um emprego. Sim, meus irmãos. Mas olha a importância aqui. Ele fala que pessoas foram para escutar Jesus. Meus irmãos, temos que aprender a não só a pedir, mas, meu irmão, olha que importância e que riqueza tem essa palavra de hoje. A importância de ir até Jesus para escutarmos
o que Ele tem para nos dizer. Meus irmãos, muitas das vezes nós precisamos nos calar, silenciar, meu irmão. Temos que aprender a silenciar o nosso coração, a nossa boca, e aprender a ouvir. Entrar em intimidade com Deus, entrar em oração e dizermos com clareza: fala, Senhor. Fala, Jesus, para mim o que tu queres de mim, Senhor. O que tu queres para a minha vida. O que tu tens para mim, Senhor. Silencia o teu coração, irmão. Silencia o teu coração. Põe a mão no teu coração, silencia a tua boca. Cessa mais o teu pedido. O que tu tens para pedir. Põe o teu ouvido para escutar o que Deus tem para ti. Deus tem maravilhas para fazer na tua vida, meu irmão. Deus tem cura e libertação na tua vida. Deus tem tudo aquilo que tu pedes, que é realmente da vontade de Deus, Ele vai te dar. Sim, meu irmão, Ele tem algo grandioso para realizar na tua vida. Mas precisamos silenciar a nossa boca, o nosso coração, para aprender a ouvir mais. Precisamos ouvir mais a Jesus. Precisamos nos calar e abrir os nossos ouvidos. Precisamos nos silenciar para ouvir a Jesus. Muitas das vezes nós não sabemos silenciar, nos calar. Nós só sabemos falar, pedir a Deus. Sim, é muito bom. É muito importante que Deus nos ouça, porque Deus quer ouvir a nossa voz, quer ouvir as nossas preces, Deus quer ouvir a nossa súplica. Sim, meu irmão, Ele precisa ouvir, como o cego Bartimeu. Ele já sabia que Bartimeu queria ser curado da cegueira, mas ele perguntou: o que queres que eu faça por você? E foi preciso Bartimeu abrir a boca e dizer: Senhor, eu quero ver novamente. Nós precisamos sim, meu irmão, abrir a nossa boca para pedir, para clamar a Deus. Mas precisamos também, meus irmãos, como essas pessoas, como essa multidão que foi até o encontro de Jesus, para ouvi-lo, para ouvir a mensagem da boa nova que Jesus trazia e traz para nós todos os dias. Meus irmãos, que possamos silenciar mais o nosso coração para ouvir o que Deus tem para nós. E com certeza, meu irmão, Ele tem algo grandioso para você neste dia. Se preocupe com o dia e com as preocupações do dia de hoje, porque o dia do amanhã só pertence a Deus. O dia de ontem, o que fizemos ontem, já passou, meu irmão, já é passado. Deus te quer no agora. Que a paz de Jesus estejam com todos nós. Que Deus abençoe este dia. Que abençoe o seu dia, o seu trabalho, a sua família, a sua causa do impossível. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Uma santa e abençoada quinta-feira a todos. Bom dia, meu irmão.